Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia. Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Somos cidadãos do céu na terra, portanto, vivemos com Cristo uma nova esperança. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um local de nascimento na terra. Nós temos um dia, lá na minha certidão de nascimento, no dia 30 de novembro de 1982. Tá? Já falei a idade e falei o dia, meu aniversário é essa semana agora. Vou fazer aniversário lá no meio do sertão, servindo em missões. E lá eu sou natural de Goiânia, Goiás. E eu tenho algum goiano aqui? Será que tem? Olha, tem goiano aqui, gente. Tem comedor de piqui aí, que legal. Muito bom. E tem os joseenses. Quem são os joseenses aqui? Nasceu em São José. Uau! E tem muita gente de São José que é mineiro, né? Cadê os mineiros? Os mineiros estão aí. Os cariocas estão aí, tem alguém do Nordeste, olha só que legal. E nós temos esse local onde nascemos. E se temos uma data de nascimento de uma nova criatura, de uma nova pessoa em Jesus, esse dia de nascimento também tem um local de origem. Deixa eu te dizer, esse local de origem, você pode ter aceitado Jesus aqui nessa igreja, você pode ter aceitado Jesus, eu aceitei na sala de casa com minha mãe, lá na história do livro Sem Palavras, que era o livro das cores, e aí então ela falou sobre o plano de salvação e eu aceitei Jesus lá na minha cidade onde nasci. Tem um local onde nós tomamos a decisão, mas o local da nossa origem de nascimento espiritual não é a terra, é o céu. Por isso você que tem uma origem de nascimento terrena na terra, de algum lugar, de alguma região, você também tem a origem de nascimento no céu. Você é cidadão do céu vivendo na terra ainda, por enquanto. E nós aguardamos o nosso Salvador, aguardamos também, a gente não está aqui só esperando para ir para lá, né? Mas a gente está vivendo o propósito de Deus aqui na terra. E essa série que está hoje na sua 6ª semana, é a nossa 6ª mensagem, nós falamos sobre sermos cidadãos do céu. Primeiro falamos sobre a nova vida, segundo a nova mente, terceiro o novo comportamento, quarto a nova atitude, quinto a nova canção, e hoje a nova esperança, a nossa esperança viva no céu, no Senhor. E se você perdeu uma dessas mensagens, nosso canal Igreja da Cidade Online, se você ainda não segue o canal, não tem o costume de acessar, também temos acesso pelo Spotify, você pode acessar e ouvir ou assistir uma dessas mensagens. E hoje nós vamos falar da nova esperança. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro fala que a nossa regeneração, o nosso novo nascimento, eu falei aqui sobre sermos cidadãos do céu, essa cidadania vem com uma esperança, a esperança porque ela aconteceu por meio de um Cristo que não está morto, por meio de um Salvador que a morte não deteve, por meio de um Salvador que ressuscitou.
E nele nós temos esperança. Nele nós sabemos que podemos passar por dias difíceis. Gente, se Cristo ressuscitou, significa que Ele morreu. Significa que o nosso Deus, Todo-Poderoso, em forma humana, passou pelo sofrimento e passou pela morte. Mas, apesar disso, Ele ressuscitou. Ele venceu por nós e nele temos esperança. A Bíblia não é um livro motivacional, mas é um livro esperançoso. É um livro que nos mostra que há propósito no lugar, na dor, onde vivemos, onde não entendemos, e que o nosso Senhor continua zelando por nós. A Bíblia não prevê futuro, ela cria futuro. É a palavra geradora de vida, onde nós criamos futuro com Deus. No caos, Deus cria. Na dor, Deus faz o novo. E assim nós caminhamos com Deus na terra. E se existe a esperança viva, é porque também, se Pedro fala, esperança viva, para os cristãos espalhados na terra, em lugares de perseguição, lugares de dor, pessoas de outra geração agora, ele já está falando com eles, escrevendo para essas pessoas que não viram o Senhor Jesus em carne e sangue, não o viram ressurreto, e então essas pessoas agora têm uma fé num Cristo que não viram a olhos nus, e que agora sofrem por Ele, são perseguidos por Ele, e Ele está escrevendo, olha, a sua esperança não é em vão, a sua esperança vai valer a pena, sua esperança não é vazia, a sua esperança é viva, porque tem gente que pode estar motivado, feliz, cheio de expectativa, mas em algo que não é bom, em algo que não é real, em algo que é uma ilusão, em algo que pode ser apenas um motivo para você enfrentar com a emoção melhor. Mas Pedro está dizendo, não é apenas algo que vai te deixar um pouco melhor, é uma esperança viva em Jesus. Como cantamos aqui, como vimos tão lindamente essa canção que preparou para a mensagem sobre a âncora da nossa alma, a esperança viva que temos em Jesus. E aí então, assim olhamos, e assim cremos, e assim vemos a nossa vida. E tem uma cena de um filme clássico. Quem assistiu Titanic aqui? Deixa eu ver. Você lembra da época do Titanic? Você lembra daquela música, né, que cantava em todos os casamentos? Cantava todas as homenagens. Tinha aquelas homenagens daquelas vanzinhas, né, que aparecia que você queria desaparecer se fosse para você. Eu acho que tinha gente que mandava para quem não era amigo, né? E aí então, aí tinha aquela música romântica, que tinha dois personagens no filme Titanic, que era o Jack e a Rose. E esses personagens não eram verdadeiros, eram fictícios. E apesar deles não serem verdadeiros e serem uma criação para que a gente se conectasse com o filme, com a história, nos visse nela e tal, aquela coisa toda, algumas coisas eram reais, alguns personagens eram reais, algumas histórias foram contadas daquele naufrágio, onde mais de 1.000 pessoas morreram. E tem uma cena naquele naufrágio que é a banda que toca enquanto o navio naufraga. Continua tocando, não para de tocar. E tem duas perspectivas, talvez, sobre esse momento. Inclusive, em 2013, foi leiloado, dos objetos do Titanic, o violino do maestro que ordenou que a banda continuasse tocando até o fim. $500 mil foi leiloado, foi o objeto mais valioso do navio. É uma das cenas mais fortes, que enquanto o navio naufraga, a música continua tocando. E tem duas perspectivas. Uma delas é que a gente pode estar numa vida naufragando, com tudo se perdendo, e a gente não para de tocar a música. Pode ser uma esperança morta. Mas ao mesmo tempo, aquele maestro que ordenou, que talvez ele visse que não haveria o que ser feito, e ele quis cuidar da atmosfera,
Ele quis ali talvez passar uma mensagem, eu não sei se ele cria em Jesus, mas talvez ele estivesse dizendo, aqui não é o fim, esse não é o fim, e se não é o fim, e não tenho o que fazer, e eu tenho um Salvador, eu vou continuar crendo até o fim. E nós temos um Salvador, sabe? Nós não podemos ser esses que negam uma realidade. Sabe, onde está ali, tem um problema, a gente faz de conta que não acontece, e continua tocando a música, e o navio naufragando, e está tudo bem. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos ser esses fatalistas, porque nós vamos morrer de alguma coisa, ou Jesus vai voltar antes. Mas a história vai dizer que a gente vai morrer de alguma coisa. Você pode tentar retardar alguma coisa, você pode viver de forma mais saudável, você pode, sabe, tentar fazer de conta que o tempo não passou tanto para você com algumas harmonizações faciais. Né? Tem uns que melhoram com a harmonização, tem uns que nem tanto. Dá umas entortadinhas, né? Tem uns que não que ri, mas a expressão não tem mais, né? Ele ri ou chora, é a mesma expressão. Aí você está tentando dar um golpe na idade, mas o tempo passa. E aí todos nós vamos enfrentar momentos de dores, de problemas, de pessoas difíceis, de morte. E aí, se temos um Salvador, se temos em quem confiar, se temos esperança mesmo, a nossa esperança não é em vão, a nossa esperança é viva. Amém? A nossa esperança é viva e sempre valerá a pena. Como cidadãos do céu, nós temos essa esperança que não falham. E aí nós podemos declarar o que está escrito em Salmo 34:5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. E tem momentos na nossa vida que lembram alguns momentos da Copa do Mundo agora, né? A gente achou que a Alemanha ia embora hoje, né? Mas não foi hoje ainda. Mas tem momentos ali do jogo em que aquele jogador que estava junto, ele sabe que foi pênalti. Mas tem uma injustiça, o árbitro não dá. Sabe que foi impedimento, tem uma injustiça, o árbitro não dá. E aí tem o famoso VAR, que agora parece que com mais tecnologia na Copa do Mundo está um pouco mais moralizado. Né? Aí o VAR entra e fala, não, foi pênalti mesmo. Aí faz justiça com relação ao que aconteceu. E às vezes na caminhada com Jesus parece que a gente quer chamar o VAR, né? Porque você está ali, você viu que é injusto, você viu que não era daquele jeito e você recebeu algo que não condiz com a fé que você tem, sabe, com a entrega que você fez, sabe, você fez direitinho, sabe? E aí vem uma sentença sobre você. Deixa eu te falar uma coisa, no céu vai ter o VAR também, tá? Jesus vai entrar na cena, vai repassar e ele vai te recompensar por tudo, amém? Então às vezes a nossa esperança aqui na terra parece que é em vão, mas deixa eu te falar uma coisa, você não viu o quadro final ainda, sempre valerá a pena, amém? Sempre valerá a pena, sempre nós podemos confiar que o nosso Deus é justo, e a nossa esperança está nele, não está aqui na terra, não está, sabe, nas situações que nós estamos. Então, a esperança que vem de Deus, que nós olhamos para Ele, nós não ficamos decepcionados, vivifica e consola em todas as angústias, capacita para enfrentar e superar todas as dificuldades, e também a misericórdia de Deus é fonte de tudo isso. E eu queria caminhar com você aqui, sabe, sobre como tem que viver quem tem esperança viva. Então, você tem uma esperança viva. Vamos aprender com o apóstolo Pedro quais são as atitudes de quem tem a esperança viva. Primeiro, coloque suas expectativas em Deus. Coloque as suas expectativas nele. 1 Pedro 1,4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. E a herança, ela é passada depois que alguém morre, alguém conquista, passa pela morte, e aí pode ser entregue
para outra pessoa. E nós temos um Cristo que morreu por nós, que conquistou algo que é incorruptível, que não perde o valor. E Pedro vai usar aqui 3 palavras muito importantes. Ele vai usar essa palavra que não pode perecer, não pode macular-se e não pode perder o valor. E é interessante que essa palavra herança, aqui é no grego, mas a palavra herança no Antigo Testamento, ela remetia muito à terra prometida. Sabe, o povo de Israel, 400 anos, parecia que haviam sido esquecidos, e havia uma confiança numa terra, num lugar, onde eles não eram mais escravos, onde eles poderiam cultivar, onde eles poderiam criar os animais, onde eles poderiam prosperar, onde eles teriam liberdade, uma terra que Deus daria para eles. E eles esperavam por ela. E aqui então, quando no Novo Testamento, Pedro fala aos irmãos espalhados por toda a terra, que criam em Jesus, que passavam por problemas, ele estava remetendo a uma herança também. E essa palavra vai remeter a um lugar estável, um lugar seguro, esse lugar prometido. E ele vai remeter a mesma palavra, ou seja, para aqueles que se sentiam como os que foram atacados na sua esperança, como viverem escravos, viverem sem ter lugar, viverem sem ter direitos. Agora, para os cristãos, ele estava falando sobre uma herança, um lugar estável que não poderia ser corrompido, não poderia perder o seu valor, não poderia ser maculado, não poderia se perder. E naquela região eles já não estavam mais como escravos, mas eles estavam em Jerusalém, mas havia um jugo opressor do Império Romano. Aquela terra já tinha passado por vários momentos e várias fases. Por exemplo, o profeta Jeremias vai dizer que tem um momento que a terra em Israel não valia nada, porque virou um lugar abandonado, uma várzea que ninguém queria, nem de graça. E aí então, era um lugar de problema, era um lugar deixado para destruição. E esse lugar, ali estava muito claro para as pessoas que criam em Cristo sobre o que Pedro estava falando também. E Pedro estava dizendo, olha, mas vocês têm uma herança que não vai perder o valor nunca. Vocês têm uma herança que não vai haver corrupção. Hoje em dia é difícil confiar em alguém, não é? E essa herança está em Cristo, essa herança está em Deus. E eu me pergunto a você, que herança que ele está falando? Sabe, o que é incorruptível? O que não pode ser dominado por nenhum inimigo? O que, sabe, não vai perder o propósito e não pode se corromper, não pode se contaminar? O que não perde o valor? O que não tem deterioração? E hoje em dia, às vezes, você tem algo, você põe a sua confiança, a pessoa te trai, a pessoa não, sabe, não corresponde. Às vezes o investimento não retorna, às vezes você aposta tudo e a empresa não vai, e as coisas não dão certo. E aí Pedro está falando de algo que não pode passar por isso. E aqui, gente, não é fake news, tá? É a palavra de Deus. Porque hoje em dia você não sabe mais no que acredita, né? É a fake news que diz que a fake news é fake news. Aí você, né? Fica no meio de uma confusão toda. E aqui é a palavra de Deus. Que herança Pedro está falando? Salmo 119, versículo 57. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. Até tem um momento lá, no Salmo 73, que Asaf, ele tem uma crise violenta. Fala, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser honesto, não vale a pena andar na verdade, não vale a pena pagar o preço, porque os ímpios estão prosperando, eu sou justo, só me lasco. Já teve essa crise? Asaf está assim, ele não vale a pena. E aí ele fala, até que o Senhor me levou ao seu santo monte, e eu vi o destino dos seus fiéis. E ele para e olha para tudo que pode ser bom na terra, ele olha para aqueles que também são ímpios e como eles terminam, e ele faz a seguinte conclusão, ele não fala assim, olha, se eu fizer as contas,
até vale a pena mais servir a Deus, porque no final eu ganho mais em recompensa física, financeira. Ele vai dizer o seguinte: se eu tenho o Senhor no céu, o que mais que eu quero na terra? Eu fiquei doido, eu estava louco, eu tinha que ser internado, porque, olha só, eu entrei em crise. Se eu tenho o Senhor, Ele é a minha herança. Ei, você não tem uma coisa de herança, você tem o Senhor de todas as coisas como herança, aquele que faz tudo, aquele que faz o impossível, aquele que tem todo o poder, toda a majestade, honra e glória. Eu sou do meu amado, Ele é meu, Ele é minha herança para sempre, e eu sou a sua herança. Amém? E às vezes nós temos essa crise, essa dificuldade. E a grande questão na vida cristã não é se vai valer a pena, você já tem o Senhor. Sabe, hoje Ele reanima os cansados, hoje Ele cuida dos aflitos, hoje Ele perdoa os que chegam com arrependimento, hoje Ele restaura o seu vigor, hoje Ele está disponível, hoje Ele é seu e já é. Não é que você vai receber quando chegar no céu eu vou ter, não, Ele já é seu. O Senhor é a nossa herança. E aí então a nossa esperança viva está onde? Está nele. A nossa expectativa tem que estar nele. Toda vez que você colocar a sua expectativa fora dele, isso que você colocou a sua expectativa lá, vai te decepcionar. Nada nem ninguém suporta o peso do endeusamento. Mas o Senhor segura. O Senhor cumpre o que promete. Os que olham para Ele não estão decepcionados. Quantos olham para Ele nessa noite? Quantos escolhem a Ele? Nós já o temos. Que o Senhor renove a nossa alegria. Os cidadãos dos céus não têm expectativas que serão supridos e serão, sabe, aqueles que vão ser completos com coisas da terra. Eles vão ter coisas na terra, vão administrar coisas na terra, vão prosperar em coisas da terra, mas eles são cidadãos do céu acima de tudo. Tudo na terra passa, então nossa expectativa está nele, no Senhor. Segundo, você tem uma esperança viva, por isso, lute as batalhas de Deus. Lute as batalhas de Deus. 1 Pedro 1,5, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Às vezes a salvação na Bíblia vai aparecer com relação ao que aconteceu no passado, às vezes ao que está acontecendo no presente, porque o Senhor te salvou no passado e está te salvando hoje. E também às vezes vai falar sobre o que vai acontecer no futuro, que nós vamos terminar nele, amém? Ele vai redimir todas as coisas, Ele vai trazer o novo céu, a nova terra, Ele vai trazer justiça sobre toda a terra. Então, a Bíblia está dizendo que nós seremos guardados, protegidos. Tem um batalhão do céu enviado para conduzir, proteger, prover o povo de Deus até o fim. Se nós somos cidadão do céu e a nossa pátria é celestial, essa pátria tem exército. Essa pátria tem poder. Essa pátria tem milícias de anjos que lutam por nós. Você nunca está sozinho. Ele vai garantir a chegada ao destino em segurança. Não se desespere. Os céus se movem em favor do povo de Deus. Você não é cidadão do céu largado na terra. Você é cidadão do céu, autorizado pelo céu, para avançar pelo poder de Deus, para onde o Senhor te enviar. Só que eu não posso pegar as minhas batalhas e colocar nelas batalhas de Deus. Mas todas as batalhas aonde Deus me colocou, eu tenho que ter a certeza que o Senhor vai garantir o sucesso dessa missão até o fim. E é verdade, temos batalhas. Efésios 6 fala o quê? Sobre a armadura de Deus.
E fala, sabe, Colossenses 1 fala sobre o Senhor que está acima de tronos, de soberanias, de poderes visíveis e invisíveis. Tem guerras. Tiago vai falar que tem o que ruge ao nosso redor, sabe, tentando encontrar um lugar para nos devorar. Tem batalhas sobre sua casa, sobre seus filhos. Deus te deu uma missão, cada um aqui tem uma missão. Todos têm dons, talentos, missão e chamado. E o Senhor te colocou. E ministério não é só o que você faz no estacionamento, o que você faz no multimídia, o que você faz no seu GDC, o que você faz em algum lugar na sua escala de ministério da igreja. Sabe, cuidar da sua casa é um ministério. Liderar a sua empresa é um ministério. Os recursos que vêm são de Deus, então é trabalho de Deus. As pessoas que você toca, impacta e abençoa é o quê? Serviço do céu, acontecendo por meio de você. Então em cada uma dessas batalhas tem provisão, tem exército, tem arma espiritual, tem poder de Deus, são batalhas de Deus e o Senhor está com você. Sabe, que hoje aconteça igual aconteceu com o servo de Eliseu, que os seus olhos sejam abertos para ver os exércitos dos céus, que o medo vá embora, que a ansiedade se prostre e que você comece a celebrar, porque o Rei dos Reis já venceu, aleluia, Ele já venceu, aleluia. Deus não quer você desesperado, e não é uma esperança que nega, é uma esperança que o exército do céu está em atividade. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, luta por você, amém? Aleluia. Então, lute as batalhas de Deus, e nós não vencemos as nossas batalhas quando elas terminam, é quando Deus entra nelas. Quando Deus entra nelas, você descansa, porque Ele já venceu. Você já ouviu falar que Deus perdeu alguma? Quando Satanás zombava, achando que a cruz era o fim, o maior pesadelo dele estava por vir. Sabe, talvez você olha para uma situação e está achando que é o fim. Ei, não é o fim não. O Senhor está fazendo algo novo hoje mesmo. Ainda não é o fim. Terceiro, você tem uma esperança viva, por isso passe pelas provas para desenvolver a sua fé. 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro é meio loucão, né? Ele fala assim, nisso vocês alegram, fazem festa. Por quê? Porque vocês serão entristecidos por todo tipo de provações. Por que eu tenho que ficar alegre em provação? Porque é na provação que tem a promoção. É a aprovação que revela o que Deus liberou sobre a sua vida, onde você é aprovado, é autorizado pelo céu para ocupar os lugares maiores na terra e no reino espiritual. Eu queria que você entendesse a diferença entre tentação e provação. Qual que é a diferença entre tentação e provação? E o texto está falando sobre provação. Coloca a imagem para mim aí, por favor, do precipício, da tentação. Esse pé na beira do precipício, o que significa? Se você estiver muito próximo, o que vai acontecer? Lei da gravidade, né? Funciona. Você vai esborrachar no chão. Então, como que você se mantém seguro nessa cena? Você tem que dar passos para trás. Fazer o que José fez. Vazar logo. Sair de perto. Você não pode viver assim, não, eu consigo aqui, ó. Sabe? Tem gente que brinca o tempo todo na tentação. Brinca com algo que pode te levar a um adultério, a uma perversão sexual, ao alcoolismo e às drogas, a um lucro desonesto, a um lugar que você talvez não tenha mais forças para sair, a uma queda, abismo abaixo, abismo após abismo. E se tem tentação, o seu papel é fazer como José fez, sair correndo, deixar as vestes nas mãos da Potifona e vazar. É isso que você tem que fazer. Agora,
Se você está numa provação, olha essa outra cena, a provação é diferente. Você está escalando um desafio para chegar no lugar mais alto. Você está subindo. E se você está subindo, você precisa se preparar mais. Você precisa ir passo a passo. Você precisa se organizar. Você precisa manter o foco. Você precisa se esforçar. Porque você está indo para o lugar mais alto. Deixa eu te dizer uma coisa, na provação você se torna melhor, na provação você vai se tornando alguém mais afiado, você vai se tornando alguém que vai conquistando passo a passo. Deus te melhora na provação, Deus te promove na provação. Provação é processo, e não tem promoção sem processo, não tem crescimento sem processo. Se você talvez tem pessoas hoje aqui que tem que dar passos distantes da tentação, sair de perto da tentação, e tem pessoas que têm que renovar a perseverança, a coragem, o compromisso de não desistir em tempos de provação. Já viu aquele livro do T.D. Jakes, Esmagado? Talvez seja o livro do seu momento de vida agora. Está doendo, estou sendo esmagado. O pastor Fabiano disse que tem o livro que devia ser esmiuçado. Falei, esse sou eu aí. Está difícil demais. E eu gosto de lembrar lá, Isaías 49, onde o profeta Isaías fala como Deus o preparou. E ele fala como Deus o chamou. Eu fiz de você uma espada afiada. Isaías 49, 2. E o que é afiar uma espada? Uma lâmina. É pressionar sobre uma rocha, é arrancar parte dela. Não é que ela não serve, é que ela pode se tornar melhor. E ali, eu lembro do meu avô afiando a faca, e depois ele passava em cima dos pelos das costas da mão. E aí quando arrancava todos os pelinhos assim, ele falava, tá boa. Só que a Bíblia fala que Deus não para quando você está afiado. Depois que você está afiado, Ele quer te polir ainda. E me poliu, e fez de mim uma flecha polida. O Senhor, sabe, Ele está te preparando. Você melhor, mais bem preparado, você vai fazer um maior estrago com menos esforço. Você vai ter maiores resultados, maior assertividade. Maior assertividade é menos perda de energia, é menos perda de tempo, grandes resultados. O Senhor está afiando você, é por isso que você está sendo pressionado na rocha, e a rocha não é o mal, a rocha é Jesus Cristo, Ele é a rocha eterna, Ele é a pedra angular, Ele prepara você. Ei, se prepare para um tempo de frutificação inédita, conquistas extraordinárias, lugares de grande relevância, que o Senhor te prepara, te autoriza para estar com Ele, nesses lugares onde Ele te coloca. E entre onde você está hoje e o lugar que Deus vai te colocar, você tem que ser preparado. E essa preparação se chama provação. É por isso que tem gente que não está muito empolgado nesse momento, entendeu? Mas o Senhor está enviando hoje um renovo sobre o seu coração, refrigério sobre o seu coração. Eu vejo força do céu chegando sobre a sua vida. Eu vejo você recebendo uma suplementação espiritual nessa noite. Eu vejo você hoje sendo desenvolvido, fortalecido, preparado para continuar no processo sem desistir. Está cancelado hoje desistências, em nome de Jesus. Você chegará ao seu destino, você será preparado, aprovado por Deus, promovido pelo céu, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você chegará, aleluia. E avancemos então. Você tem uma esperança viva, por isso revele a glória de Deus em seu testemunho pessoal. Você não pode parar, sabe por quê? Porque você foi destinado para a glória de Deus. Seu destino é glorificar a Deus o tempo todo. 1 Pedro 1,7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm
muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? E sabe, o texto está dizendo que até o ouro vai perder valor. E o ouro tem um processo de purificação. Ele é aquecido para ser provado, para ser refinado. E esse fogo não muda a realidade do ouro, mas revela o que tem no ouro. E ali o que não é ouro pode ser separado, o que não é prata pode ser separado. Então aquele material é purificado e ele se torna melhor, mais valioso, ele se torna mais nobre, ele se torna ali algo de muito maior valor. O que veio para te provar, para te refinar, não veio para te destruir, veio para te melhorar. Veio para revelar o que está lá, porque você vai começar a perceber no fogo da presença de Deus, passando pela provação, você vai perceber, tem coisas que tem que mudar, tem coisas que não vêm do céu, tem coisas que não combinam com o chamado que Deus te deu, e aí algo muito mais valioso está por vir. Eu lembro do dia que eu fui comprar um anel de noivado para Mariana. Eu vi no filme, achei bonito, falei, vou dar um anel de noivado. Sabia de nada. Os irmãos aqui que são mais acostumados com a joalheria sabem do que eu estou falando. As irmãs. E eu cheguei para comprar aquele anel. Fiquei assustado com o preço. Mas estava motivado e não queria desistir. E aí quando eu falei, eu escolhi, descobri o número do dedo e tal. Aí eu falei assim, agora é só pagar e levar. Já fiquei preparando o cartão, dei uma checada para ver se tinha o limite. Aí ela falou assim, a vendedora, não, isso aqui é uma réplica, porque o que tem valor não está exposto aí de qualquer jeito. Esse não é o de ouro, esse é a réplica. E aí então, você vai ter que voltar outro dia, vai ser preparado e tal, e você leva. Aí eu voltei no outro dia, passei o cartão até a volta de Jesus. Estou pagando até hoje, 12 anos de casamento. E aí então, levei o anel, e isso nos mostra o que Deus está fazendo. Você vai na mina, é sujeira para todo lado. Não é? Não inspira, aquele lugar não é gostoso. Mas o Senhor está te refinando. Aquilo que tem grande valor, aquilo que é nobre, aquilo que brilha, aquilo que vai glorificar a Deus, é esse o destino que Deus tem para você. Você está sendo provado porque o destino é glorificar a Deus. Ei, você talvez vem de gerações, de pessoas que foram saqueadas pelo inferno, foram sitiadas por obras das trevas, nas famílias, na depressão, no alcoolismo, drogas, problemas, de tudo que é jeito, chegou até você, você veio até o Senhor está te preparando, o Senhor está te purificando, e o que Ele está fazendo na sua vida, está inaugurando gerações extremamente abençoadas, extremamente prósperas, cheias do Espírito Santo. Avivalistas estarão nas suas gerações, cidades, nações serão alcançadas, prosperidade, muita coisa do céu está por vir, aleluia! Muita gente será alcançada. Eu sinto o Senhor chamando a sua atenção aqui hoje, para que você veja a grandeza do que Ele está fazendo, para que você não fique vacilante, toda hora querendo desistir, toda hora querendo sair fora. Ei, foque em Jesus hoje, Ele está te preparando para glorificá-lo. Sabe, vai ter um momento, uma coisa que impacta às vezes aquilo que é nobre, aquilo que sabe, tem muito valor. Pensa numa coisa que você valoriza. Tem homens que valorizam os carros, né? Aí passa uma Ferrari, você fica bobo assim, né? Parou no tema. Sabe, aquilo que você valoriza, tem muito valor, não é? Deus está preparando esse tipo de manifestação na sua vida. Eu vejo pessoas que vão entrar em lugares
que vai paralisar toda a ação das trevas, que vai ganhar a atenção de todo o ambiente, e o Senhor será revelado por meio de você, por causa da grandeza do que Deus está preparando você para viver na sua história. Sabe, confie no que Deus está gerando, no que Ele está produzindo, nesse processo doloroso que você está vivendo. Então o foco da prova não é a dor, o foco da prova não é destruição, o foco da prova é glorificar a Deus. É o Senhor te preparando. Amém? Você tem uma esperança viva, por isso entregue sua vida completamente a Jesus, 100%, totalmente. 1 Pedro 1, 8 e 9, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem, nele exultam, com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E é tão bonito Pedro falar, Pedro está louvando, celebrando, honrando a atitude daqueles irmãos, que não tiveram a fé como ele teve por ter visto e andado com Jesus, em carne, em sangue, ter participado do célebre Sermão do Monte, sabe, de ter visto Lázaro ressuscitar com os próprios olhos, de ter visto Cristo, sabe, ali morrendo, mas depois ter visto aquele mesmo Cristo ressurreto. Pedro era esse que tinha andado e visto com os seus próprios olhos, mas agora ele está celebrando os que viram Cristo com sua fé, os que perceberam quem Cristo é pela sua fé. E ele está falando sobre essas pessoas que o encontraram e tem essa alegria indizível, essa grande alegria. E sabe, somos nós que não o vimos com os nossos olhos, mas o vemos com a nossa fé. E até mesmo aqueles que o viram com os olhos, ou talvez o viram, ou conheceram da sua história, porque uma geração anterior estava lá, e eles foram nos lugares, e as pessoas ainda contavam aquelas histórias que não esqueceram, e muitos desses creram de fato nele como Filho de Deus, mas alguns deles, e muitos deles, não creram nele como Filho de Deus, mas preferiram vê-lo como um grande profeta, como um realizador de milagres, como alguém que foi aquele que trouxe algo de bom, mas não exatamente o Senhor. E se somos cidadãos do céu, de uma vez por todas, nós temos que vê-lo como Ele é. Nós temos que nos entregar na rendição que Ele exige. Temos que segui-lo deixando tudo para trás. Temos que abraçar essa vida como sendo tudo que temos. E temos que nos santificar e viver totalmente para a glória dEle. E esse é o chamado de Cristo para nós. Entregarmos toda a nossa vida. Não tem nenhuma área da nossa vida que podemos fechar e dizer aqui você não entra. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele que eu vivo, nele eu movo, nele eu existo, e para a glória dEle eu faço tudo que eu faço. Não pode ser apenas o Cristo que eu grito quando preciso de um milagre, ou alguém que eu busco para ter um sucesso. Ele é o centro da minha vida. E eu creio que hoje nós podemos, cada um de nós, nos aproximar mais dele, fazermos reflexões e fazermos novos compromissos com ele. E aqui, 1 Pedro 1,13, Pedro continua: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Cristo Jesus for revelado. E aqui está falando que toda a nossa esperança tem que estar na graça, aquilo que dá alegria, aquilo que dá deleite, prazer, doçura, charme, aquilo que é
de graça, aquilo que é imerecido. E essa graça, nessa graça, nós temos esperança hoje. É além do que o que você merece, é poderoso, renova o seu coração, te enche de vida, que a graça de Cristo hoje te enche de vida. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.